Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da democracia no nosso país, no caso, né, o Brasil, e o intuito é que a gente possa ver um pouco hoje sobre como ela tem sido abalada, principalmente nos últimos anos. E é importante para que a gente possa compreender esse assunto, que a gente entenda um pouco sobre como funciona a política do Brasil, para que fique de uma forma clara e que a gente possa ter um melhor entendimento. Então, vamos começar vendo sobre como funciona a política do Brasil. Atualmente, né, a política do Brasil ela funciona sobre o modelo de república federativa presidencialista. O Brasil é uma república, porque o chefe do Estado ele é eleito pelo povo, né, por um mandato. É federativa, porque os entes federativos, que no caso são os estados, eles têm uma certa autonomia política e juntos, né, os estados juntos, eles formam uma união federativa, uma única união, né, um estado federal. E é presidencialista porque o presidente da República, ele é o chefe do estado e também ele é chefe do governo, né, que tem a função de chefiar o poder executivo. Então, o Estado brasileiro, ele é dividido em três esferas de poder, que nós também conhecemos, que no caso seria o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O poder executivo, ele é o poder do Estado, que nos moldes da Constituição de um país, possui a atribuição de governar o povo e administrar os interesses públicos. Eu quis colocar quem compõe o poder executivo, o legislativo e o poder judiciário, tanto no poder estadual, federal e municipal, para que possa ficar de uma forma clara e que não ocorra o risco de que a gente possa se confundir um pouco. Mas a nível estadual, quem compõe o poder executivo são os governadores do estado. A nível federal é o presidente da República e a nível municipal são os prefeitos. Já o poder legislativo, né, que basicamente é o poder do Estado que elaboram e aprovam as leis, nós temos aqui a nível estadual, que compõe as assembleias legislativas estaduais, que no caso seriam os deputados estaduais. Aqui, a nível federal, nós temos o Congresso Nacional, que seria a Câmara dos Deputados, junto com o Senado. E aqui também, a nível municipal, nós temos as câmaras municipais, que são compostas pelos vereadores. Já o Poder Judiciário, que é aquele poder que julga de acordo com as normas da Constituição e através das leis do Poder Legislativo, a nível federal, é composto pelo Supremo Tribunal Federal, junto com os tribunais superiores, e os tribunais superiores, eles são os tribunais regionais federais, juízes militares, tribunais e juízes dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Nós temos também o Tribunal Superior do Trabalho. Ai, desculpa. Aqui seria esse aqui, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Supremo Tribunal Militar também,
E, então, são esses que compõem. E a nível municipal, nós temos as comarcas, que geralmente são localizadas em municípios sedes. Então, e hoje, ao longo do estudo, nós vamos estar falando um pouco sobre quem compõe o Poder Executivo a nível federal, que seria o presidente da República. A gente também, em algum momento, vai apenas citar essa parte aqui do Congresso Nacional, e também, em algum momento, podemos ver um pouco sobre a questão das outras pessoas que não estão aqui, que no caso seriam a população brasileira, né, os cidadãos. Alguém ficou alguma dúvida até aqui? Acho que não. Então, vamos seguir. Um outro ponto também que eu acho importante ressaltar, que aqui no Brasil nós temos um sistema pluripartidário. E o que é um sistema pluripartidário? É um sistema que permite a formação legal de vários partidos políticos. E os partidos políticos, eles são associações voluntárias de pessoas que compartilham os mesmos ideais, os interesses, objetivos e doutrinas políticas. E apesar de que nós temos, né, esse sistema pluripartidário, eu acredito que todos nós conseguimos perceber isso, que ultimamente está muito forte a questão do espectro político, de que as pessoas são definidas ou da esquerda ou da direita, de acordo com os candidatos ou candidatas políticas que uma pessoa ela escolhe, ou ela apoia, ou ela não apoia. Tem uma pesquisa também do Datafolha, que é um jornal, né, que em dezembro de 2013 foi lançado no Instituto Datafolha uma pesquisa sobre as inclinações ideológicas do Brasil. Essa pesquisa ela foi realizada em 194 municípios e foram realizadas mais de 4.500 entrevistas. E os resultados mostram, né, que o brasileiro médio, ele preza por valores comportamentais de direita, mas manifesta acentuadas tendências de esquerda quando se trata do campo econômico. O ano de 2022, ele foi um ano assim bem decisivo aqui no Brasil, né? Tivemos eleições presidenciais, também para deputados federais e estaduais, senadores e governantes. Então, a pergunta que eu faço hoje é como anda a situação do Brasil, né, uma vez que esse ano foi ano de eleições. O que vocês poderiam me responder sobre isso? Oi, Rai. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Então, eu acho que ficou bem assim esclarecido que o Brasil é um país ainda bem conservador, embora ficou meio dividido, né? Quase a metade da população do país votou no Bolsonaro e um pouco mais no Lula. Mas ainda assim, quando a gente fala de assuntos sobre sexismo, né? A questão da mulher assumir posições no país, ou mesmo pessoas ligadas ao movimento, né? LGBTQIA+. Quando se fala sobre educação, moralidade no país, no Brasil,
percebe-se, né, que o Brasil é um país muito, muito conservador. Então, assim, a leitura que eu faço, que eu tenho feito em relação ao Brasil, especialmente esse ano, 2022, que eu acho que quase que rachou o país, é que o Brasil é muito conservador e, embora você falou uma coisa importante aí, né, quando se trata de economia, né, de acordo com o Datafolha, ainda tem um grupo maior um pouquinho, né, que expressa uma ideia de esquerda. Eu acho que isso foi provado agora com a eleição do Lula, mas ainda assim, pelo que eu pude perceber e está se percebendo ainda, na minha visão, acho que de muita gente, do jornalismo profissional bom, é que o Brasil é um país bem conservador ainda. Sim, obrigada, Marcos. Antes da gente tentar ver um pouco mais sobre isso, eu gostaria de que a gente tentasse voltar um pouco antes da gente compreender mais sobre essa questão de espectros políticos. Não estou dizendo que isso seria uma verdade para todos, mas talvez em um pensamento anterior, talvez a gente já chegou a pensar, assim, quando a gente fala em um fim de uma democracia em um país, a gente imagine como aconteceu há décadas passadas, com tanques de guerras nas ruas, os militares podendo, né, terem o poder de tirar a vida de pessoas, mas no nosso tempo, as formas como isso acontece mudam e se diferem em alguns aspectos. E para tentar deixar um pouco mais claro sobre o que eu estou tentando dizer com isso, eu vou citar um exemplo do presidente da Rússia, o Vladimir Putin. Ele começou a fazer um desmonte da democracia russa ao longo dos mandatos dele, desde 1999 até hoje. Ah, até hoje, e até que ele se tornou um autocrata, que ele persegue opositores e ele também censura a imprensa. Então, quando há uma perda da democracia, uma queda, o que acontece depois? O que seria, por exemplo, o contrário de um governo democrático? Sim, A tendência é autoritário. partir para um lado de ditadura, né? Mais Sim, fechado. uhum, isso mesmo. Eu vou aqui falar sobre uma que faz parte da língua portuguesa, a questão de palavras antônimas e palavras sinônimas. O antônimo, por exemplo, de bom seria ruim. O antônimo de mal seria bom. E o antônimo de feliz seria triste, por exemplo. Então, quando a gente fala de democracia, e se a gente fazer uma pesquisa, o antônimo de democracia, ou seja, o oposto de democracia, seria, a gente encontra alguns termos como o absolutismo, a autocracia, o autoritarismo, o despotismo, ditadura e entre outros termos. E também existem alguns órgãos que medem a democracia em todo o mundo e eles colocam alguns pontos importantes na democracia, né, que são importantes para que a democracia ela possa continuar, que seria as eleições livres, a liberdade de expressão, uma imprensa plural e livre, liberdades individuais e uma cultura política. Ou seja, seria um ambiente em que se possa discutir, né, sobre política e escolher o melhor candidato
sem medo da violência ou sem medo de uma retaliação. Mas aqui no Brasil, às vezes, a forma como algumas pessoas fazem política, muitas vezes é de uma forma muito violenta. Políticos já foram agredidos e até mortos, ou já chegaram a ser executados pelas suas posições políticas, e sabemos também que a imprensa é uma parte também que sofre muito. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Bom dia, Rai. Bom dia. Eu gostaria. Você estava falando aí e me veio na mente, né? Hoje a gente vive um momento em que a nossa história é mais complexa, né? Antes, quando a gente tinha um entendimento mais infantil, a gente achou que uma ditadura, por exemplo, seria Donald Trump e tudo mais, que ele faria tudo aquilo que a gente esperava, né? Que uma ditadura à moda antiga fizesse. Mas hoje a gente tem entendido que tudo é mais complexo e mais sutil. E voltando aqui para o contexto brasileiro, né, nos últimos 4 anos, a gente viu a democracia perdendo força de muitas formas. Como você falou aí, né, a gente viu as autoridades de direita, né, principalmente o presidente, ele descredibilizando e afrontando a imprensa, né, de maneira que muitos jornalistas sofreram e têm sofrido cada vez mais ataques. Tem minado também a confiança da população nas instituições, né? Eu acho que isso é imprescindível, né? A gente vê os ataques ao Supremo Tribunal Federal, aos juízes. Então, são maneiras diferentes, né, de você atacar a democracia e fazer com que ela morra, né, pouco a pouco. Sim, exatamente. Em junho desse ano, a Rose, ela traz um estudo sobre governos autoritários e como isso contribui para a diminuição da democracia em um país. E ela cita um livro chamado Como as Democracias de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. E esse livro, ele fala sobre a morte lenta que muitas democracias do mundo sofrem hoje em dia. E um dos autores, que no caso o Steven Levitsky, ele menciona que líderes eleitos se tornaram os maiores corrompedores e assassinos da democracia. E nesse livro, os autores tentam abordar como alguns países, como Rússia, Venezuela, Hungria, Turquia, entre outros, né, tiveram as instituições democráticas corroídas, na maioria dos casos, por políticos eleitos, que foram expandindo e aumentando, né, o poder até se tornarem autoritários. O livro, ele cita 4 comportamentos que são indicadores para detectar uma conduta autoritária. E eu gostaria que nessa manhã a gente pudesse fazer esse exercício, levando em conta o atual governante, né, e o mandato dele no Brasil, que no caso seria o Jair Messias Bolsonaro. Então, aqui no livro traz uma tabela com 4 principais indicadores de comportamento autoritário, e nós vamos ler esses comportamentos e tentar citar exemplos para ver se Bolsonaro ele tem algum tipo de comportamento autoritário ou não. O primeiro comportamento, né, de uma conduta autoritária seria a rejeição das regras democráticas do jogo ou compromisso débil com elas. E aqui vem trazendo algumas perguntas. Os candidatos rejeitam a Constituição ou expressam disposição de violá-la? Sugerem a necessidade de medidas antidemocráticas, como cancelar eleições, violar ou suspender a Constituição, proibir certas organizações ou restringir direitos civis ou políticos básicos?
buscam lançar mão ou endossar o uso de meios extraconstitucionais para mudar o governo, tais como, tais como golpes militares, insurreições violentas ou protestos de massa destinados a forçar mudanças no governo, tentam minar a legitimidade das eleições, recusando-se, por exemplo, a aceitar resultados eleitorais dignos de crédito. Então, o que vocês pensam? Durante o governo Bolsonaro ou durante algum momento, ele fez algo ou ele se declarou a favor de algo que indica um pouco desse comportamento aqui? O que vocês pensam? Completamente. Eu acho que tudo que você acabou de descrever agora está de acordo com o comportamento dele, né? Até o próprio silêncio dele hoje prejudica o país. Então, assim, na minha leitura, o que você acabou de falar aí é 100% Bolsonaro. Uhum. Sim, o Renildo também, a Gisele, descreveu perfeitamente. Eu consegui encontrar 3 exemplos, né? E ao longo dessa leitura que vamos fazer, nós vamos tentar falar alguns exemplos. E se vocês se lembrarem de algo e quiserem dizer, vocês podem ficar à vontade para falar. O primeiro exemplo foi em uma viagem que o Bolsonaro fez na Bahia, e ele fez uma declaração dizendo: nós não precisamos sair das 4 linhas da Constituição. Ali temos tudo o que precisamos, mas se alguém quiser jogar fora essas 4 linhas, nós mostraremos que poderemos fazer também, valer a vontade e a força do seu povo. O que vocês acham que ele está, assim, tentando dizer aqui com essa declaração? Ah, Pedro, você poderia dizer? Carol? Ai, nossa, desculpa. É que a Constituição não é tão importante assim, né? E ele dá a ideia de que sem a Constituição ele pode fazer a vontade do povo, só que, na verdade, é quem ele considera povo, né? Não seria de todos. Uhum, entendi. Hi. Sim, Rose. Quase igual ao que Carol falou, eu entendi também, olhando para ele, as características dele como governante, ele está querendo dizer assim, nós temos leis, essas leis importam, mas se vocês quiserem sair da lei, vocês vão ter meu apoio. Se vocês não quiserem cumprir essa lei, vocês vão ter o meu apoio. E o governo dele vem sido trabalhado exatamente dessa forma, onde as leis são denegridas e há o apoio desse governante que respalda essas pessoas a praticarem esses atos que são contra a lei. Sim, obrigada, Rose. Rayan, Sim, Gabriel. Gabriel, desculpe. Sim, eu acho que assim essa é uma característica desses governadores, não, que, vamos dizer, eles estão flertando, não, com essa possibilidade, né, de sei lá, mudar drasticamente o sistema político, de não se expressar muito claramente, para depois ninguém poder vir e falar que ele falou isso ou aquilo. Não, mas para quem entende, para quem sabe ler entre as linhas, sabe muito bem o que isso significa, não?
existe um termo político para isso que chama apito de cachorro, né? Um apito que não se escuta e apenas o cachorro escuta, né? Ele manda uma frequência que ninguém escuta. Ou seja, quem apoia ele, o Bolsonaro, entende muito bem o que ele está colocando aí, né? Que é basicamente vocês estão cansados desse sistema, né? Se eu tiver a maioria, né, que apoia um sistema alternativo, eu estou dentro. Sim, obrigada, Gabriel. Exemplo também que eu trouxe foi quando o Bolsonaro ele exercia atividades no Congresso, né, ele apresentou projetos. Um deles foi uma emenda em relação às urnas eletrônicas. Nessa emenda, ele propõe a impressão de um comprovante, o qual seria verificado pelo eleitor na impressora e, em seguida, depositado pela própria máquina em uma urna lacrada. Ele defende esse sistema para evitar fraudes, né, na contagem de votos e por não existir nenhum país do mundo que use a tecnologia brasileira, insinuando que as urnas eletrônicas não são vulneráveis. Mas ele não apresenta, né, ou ele não apresentou provas que comprovem que as urnas não são seguras. Um outro exemplo também, que eu vou falar aqui bem rapidinho, foi que Bolsonaro, muitas vezes, ele se mostra a favor de medidas extraconstitucionais para mudar governos. Ele já elogiou o golpe de 1964. Nós sabemos que, né, esse golpe se chama o Golpe Civil-Militar de 1964, que é o nome que se dá à articulação golpista realizada por civis militares, né, que no ano de 1964, realizando a tomada de poder, eles subverteram a ordem do país e deram início à ditadura militar. Então, agora vamos para o segundo, né, indicador de comportamento autoritário, que seria a negação da legitimidade dos oponentes políticos. E aqui também faz algumas perguntas. Descrevem seus rivais como subversivos ou opostos à ordem constitucional existente? Afirmam que seus rivais constituem uma ameaça, seja à segurança nacional ou ao modo de vida predominante? Sem fundamentação, descrevem seus rivais partidários como criminosos cuja suposta violação da lei ou potencial de fazê-lo desqualificaria sua participação plena na arena política? Sem fundamentação, sugerem que seus rivais sejam agentes estrangeiros, pois estariam trabalhando secretamente em aliança com ou usando um governo estrangeiro, com frequência um governo inimigo. Vocês acham que Bolsonaro ele tem esse tipo de comportamento, ele tem tendência a esse comportamento de negação da legitimidade dos oponentes políticos? Renilde, o que você acha? Só tem? Sim, eu acredito que sim, ele tem sim essas características e também na condição com relação ao candidato, né, que teria maior possibilidade de ganhar as eleições, né, que era o Lula, o ataque sempre foi muito direto e com o caso do que tinha ocorrido através da Lava Jato, então era muito exposto, né, esse lado de colocar como ladrão.
e unindo o Lula por ser de esquerda a outros governantes de outros países que, com certeza, o governo não vai bem, né? Ditaduras e... Então, ele usava daquilo que ele poderia ser acusado, ele usava para acusar, que é como o Gabriel colocou, né? Não é uma coisa muito bem definida sobre ele próprio, sobre o governo dele, mas sim com relação ao governo de outros, né? Que não vão bem. E usa sempre termos que deixam no ar, assim, você precisa realmente entender sobre o que está sendo falado. Mas, assim, aqueles que o seguem, né, entendem bem e seguem, entendem bem entre aspas, né, porque não para o diálogo. Mas, sim, ele se encaixa perfeitamente. Sim. Eu trouxe um exemplo de algo que eu vejo muito, é que, principalmente nessa polarização, né, das eleições desse ano, houve muito esse pensamento de que se você é da esquerda, é tudo mal, né, tá tudo errado, e isso representa um perigo à vida, ao estilo de vida predominante dos brasileiros, que no caso seriam ligados aos valores tradicionais, à moralidade, né, e tudo isso. Rose, você gostaria de falar? É o Gabriel aqui. Sim, eu Sim. acho que conhecendo assim as linhas, né, que nós traçamos, né, sobre a história dos Estados Unidos e tudo, a gente sabe que essa estratégia tem sido envolvida assim, ao longo de um período bastante extenso, né? Então eu penso assim que isso começou bem antes do próprio governo Bolsonaro, né? A gente sabe do golpe contra a Dilma, né? Lava Jato, que foi mencionado, né? Então eu acho que muito cedo, né, no meio de problemas reais de corrupção, mas começou-se construir uma narrativa, né, de associar um lado assim a corrupção e outro seria a solução, o combate à corrupção, né? Então eu acho que não é só com o Bolsonaro que isso começou bem antes. A gente sabe que teve encontros com Steve Bannon e essa narrativa, né, de um lado é ladrão e outro são os que trazem a única salvação, né? Isso vem de longa data, creio eu. Sim, obrigada, Gabriel. Agora vamos para o terceiro indicador de comportamento, que seria a tolerância ou encorajamento à violência. E aqui também tem algumas perguntas, né? Tem quaisquer laços com gangues armadas, forças paramilitares, milícias, guerrilhas ou outras organizações envolvidas em violência ilícita? Patrocinaram ou estimularam eles próprios ou seus partidários ataques de multidões contra oponentes? Endossaram tacitamente a violência de seus apoiadores, recusando-se a condená-los e puni-los de maneira categórica? Elogiaram ou se recusaram a condenar outros atos significativos de violência política no passado ou em outros lugares do mundo? Vocês acham que ele tem esse tipo de comportamento? Com certeza. Eu trouxe aqui alguns exemplos que a gente vai tentar falar rapidinho. O primeiro seria, no caso, Bolsonaro ele já deu diversas declarações que fomentam, né, a violência e um clima de insurreição. E um exemplo assim que eu acho que todos nós sabemos é a questão do apoio ao porte de armas
Uma vez em uma declaração ele disse: vamos todos comprar fuzil, porque um povo armado ele jamais será escravizado. E essa questão da legalização do porte de armas, de certa forma, é um apoio à violência. E tem esse discurso, né, do Bolsonaro dizendo sobre isso, né, vamos todos comprar fuzil. Eu achei no YouTube, num canal que se chama O Globo. A família Bolsonaro, ela tem ligações com toda uma rede de paramilitares e milicianos no estado do Rio de Janeiro. E algo também que eu também coloquei como um ponto importante é que quando o Bolsonaro ele era um parlamentar, existe uma foto dele, ele estava na porta do escritório dele e ao lado tinha um cartaz assim, e ele estava do lado desse cartaz e ele apontava com o dedo indicador e sorria para esse cartaz. E nesse cartaz dizia Desaparecidos do Araguaia, em letras vermelhas, e embaixo tinha a imagem de um cachorro, né, com um osso na boca, e estava escrito: quem procura osso é cachorro. Isso está fazendo referência a um projeto que teve em busca dos corpos das pessoas que foram assassinadas e tiveram seus corpos ocultados pela ditadura. O Bolsonaro ele foi contra essa instituição de uma Comissão da Verdade Nacional, que tentaria, né, investigar o desaparecimento dos corpos dessas pessoas. Um outro exemplo também que eu trouxe e que também está ligado a algo que o Gabriel comentou, né, sobre o impeachment da Dilma, que foi durante o processo de votação para o impeachment, né, da Dilma Rousseff. O Bolsonaro ele fez um discurso quando ele, né, foi dar o voto dele, e nesse discurso ele disse as seguintes palavras: em homenagem ao coronel Ustra, o pavor da Dilma, eu voto a favor do impeachment. E por que ele está fazendo esse discurso? Quem é esse coronel Ustra? Eu não sei se todos aqui sabem, mas o coronel Ustra, também muito conhecido como Doutor Tibiriçá, o nome completo dele é Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ele foi um coronel do Exército Brasileiro, ex-chefe do DOI-CODE, não sei se é assim que se pronuncia muito bem, de São Paulo, né, e faz parte do 2º Exército, que seria do ano de 1970 a 1974. E esse DOI-CODE é um dos órgãos atuantes na repressão política durante o período da ditadura militar no Brasil. E esse coronel Ustra, né, ele ficou muito conhecido por ter torturado muitas pessoas e por ser assim um coronel bem cruel. E uma pessoa foi muito torturada também nesse período da ditadura, que foi a própria Dilma Rousseff. A gente sabe hoje sobre a história dela, de que ela foi torturada durante a ditadura também. Vocês querem fazer algum comentário? Hi. Sim, Rose. Fica bem claro aí, nesse caso, o que Bolsonaro defende, né? Ele defende a ditadura, né? E ele é um ditador. Então, quando ele faz uma declaração como essa, na hora de tirar a Dilma com impeachment, ele está dizendo que ele apoia a ditadura.
a violência, né? Quando ele diz de comprar as armas, ele também é a favor de usar formas violentas para lidar com algo. Também a autoridade que ele dá à polícia militar, no que diz respeito à liberdade e também a rodoviária, polícia rodoviária também, federal, na liberdade de julgar e sentenciar e praticar já a punição nessas pessoas. Isso é muito grave, né? Também no caso desse francês que foi morto junto com o jornalista, né? Que são ativistas, né? Pela Amazônia, e ele disse que ele estava no lugar errado, na hora errada, né? Então ele incita a violência, ele acoberta esses atos de violência, né? E ele é um simpatizante da ditadura. Sim, exatamente. A Lara também colocou aqui, ele demonstra um desprezo total pelos direitos humanos. Sim. Quarto e último, né, principal tipo de comportamento autoritário seria a propensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia. Aqui também tem algumas perguntas que dizem: apoiaram leis ou políticas que restringam liberdade, expansões de leis de calúnia e difamação, ou leis que restringam protestos e críticas ao governo ou certas organizações cívicas ou políticas? Ameaçaram tomar medidas legais ou outras ações punitivas contra seus críticos em partidos rivais, na sociedade civil ou na mídia? Elogiaram medidas repressivas tomadas por outros governos, tanto no passado quanto em outros lugares do mundo? Vocês acham que Bolsonaro ele tem algum tipo desse comportamento aqui, de propensão a restringir liberdades civis de oponentes? Bom, ele constantemente fala sobre a concessão da Globo, né? Pelo menos isso que eu mais lembro. E odeia a mídia. Para ele, tudo que eles falam é mentira. Sim. Nós podemos ver vários discursos em que ele fala mal, assim, de uma mídia em específico, por exemplo, a Globo, entre outras também. E ele já deu diversas declarações a favor da tortura, de regimes ditatoriais, em várias regiões do mundo. E uma vez, o Bolsonaro ele fez um elogio a um ditador chileno chamado Augusto Pinochet, responsável por um dos regimes autoritários mais cruéis da América Latina, né? E um outro exemplo que eu trouxe sobre isso foi o primeiro discurso dele como presidente, e isso aconteceu na Embaixada dos Estados Unidos em Washington, onde o Bolsonaro ele estava sentado junto ao redor de uma mesa com várias pessoas, e ao lado direito dele estava sentado o Olavo de Carvalho e ao lado esquerdo o Steve Bannon. E nesse discurso, Bolsonaro ele diz: nós temos muito para desconstruir, nós temos muito para destruir, para talvez, num segundo momento, construir algo. O grande sonho da minha vida sempre foi acabar com a esquerda no Brasil. Então, esse foi parte do discurso que ele fez
né, esse primeiro discurso dele como presidente lá na Embaixada dos Estados Unidos. Então, eu gostaria que a gente pensasse um pouco sobre a questão do espectro político básico da esquerda e da direita. Então, vamos lá. No espectro político, a esquerda, ela se caracteriza pela defesa de uma maior igualdade social, envolve também uma preocupação pela defesa, envolve uma preocupação com os cidadãos que são considerados em desvantagens em relação aos outros e uma suposição de que há desigualdades injustificadas que devem ser reduzidas ou abolidas. Já o espectro político da direita descreve uma visão ou uma posição específica que normalmente aceita a hierarquia social ou posição específica, né, como sendo algo inevitável, como sendo algo natural, normal ou desejável. E essa postura política, geralmente, ela justifica essa posição com base no direito natural e na tradição. Então, quando o Bolsonaro ele faz esse discurso que um dos sonhos dele, né, dos maiores sonhos dele é acabar com a esquerda no Brasil, o que o Bolsonaro ele está querendo dizer aqui? O que significaria acabar com a esquerda no Brasil? O que vocês pensam? Basicamente, impor a direita, porque ninguém pode... Eu não acredito que ele esteja falando de matar todo mundo que é de esquerda, que seria metade do país. E se for, pior ainda. Mas acabar com a esquerda e não permiti-la governar nunca mais. E só dá para fazer isso em um sistema antidemocrático, autoritário. Obrigada, Pedro. Ele também, eu não sei se quem acompanhou a juventude dele, ele já chegou a falar que ele é contra o voto, né? Assim, ele ia se dar muito bem no Afeganistão, né? Que a cartilha dele é toda parecida com o povo lá, com o governo de lá. Então, o Bolsonaro é a transfiguração do mal, clara, bem clara, no Brasil, né? Ninguém nunca viu um político verbalizar coisas assim, tá no poder, pelo menos que fala. Então, quando ele fala da esquerda, ele fala que ele quer impor o regime dele, né? Então, a cartilha dele, tão claro isso, infelizmente, quase metade da população está contaminada com o ser desse, que quer implantar o ódio, né? A gente está em guerra, né, ideológica no Brasil, é isso, e no mundo, né? Sim. Aqui pediram para repetir a pergunta. A pergunta levando em conta as questões básicas de diferenças entre espectros políticos, né, da direita e esquerda, e quando o Bolsonaro ele faz esse discurso de que um dos maiores sonhos da vida dele seria acabar com a esquerda no Brasil, a pergunta é: o que significaria acabar com a esquerda no Brasil? Essa é a pergunta. Obrigado, Rayane. Ditadura? Rayane. Tá, pode falar, Gabriel. Bom, então vou continuar. É a maior prova do que seria acabar com a democracia, porque para haver a democracia é preciso haver a direita e a esquerda. É preciso sempre haver opositores, mas é preciso haver acontecer o diálogo e a aceitação da escolha popular. Mas não é possível haver democracia se você só tiver um lado.
A democracia existe justamente por existir lados diferentes e sempre haver uma oposição que vai estar checando aquele governo. Sim, exato. Gabriel, você gostaria de comentar? Sim, Rayana. O que me vem à mente é a retirada de verbas, né, de uma forma sistemática do sistema educacional, né? As faculdades públicas têm sido sido muito associado, né, a pensamentos da esquerda, né? Então, até agora, nos últimos dias do mandato, ele está tirando verba bastante, né, que discuta extremamente assim, né, o funcionamento, né, desse sistema, né, de educação. E, em geral, eu acho que uma população desinformada, né, ela é mais fácil de se manipular, né? Então, a gente tem visto que o governo dele tem sido muito contra assim a educação. Exato, exatamente. Nas eleições desse ano, de 2022, nós tivemos estados elegendo uma mulher senadora de esquerda. O Paraná, ele elegeu uma mulher negra pela primeira vez para deputada, no caso, né, para o Congresso, como deputada federal. Foram elegidas também uma mulher trans e uma travesti no Congresso. Assim, né, isso são coisas boas, porque geralmente essas pessoas não têm tantas oportunidades, assim como outras, de chegar a cargos altos. Mas tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, né, que formam o Congresso, a maior parte das cadeiras são ocupadas por bolsonaristas. E por que eu estou usando esse termo bolsonarista? Esse termo bolsonarista, ele realmente existe e ele vem, né, de um termo chamado bolsonarismo. Na época da campanha de eleição presidencial no Brasil, que foi no ano de 2018, eclodiu no país, com a ascensão e a popularidade do Bolsonaro, o termo bolsonarismo, que se tornou um fenômeno político de extrema-direita. O bolsonarismo, ele é associado à retórica de defesa da família, do patriotismo, do conservadorismo, do autoritarismo, de elementos neofascistas também, do anticomunismo, do negacionismo científico, do porte de armas, da rejeição aos direitos humanos e da aversão à política, a aversão à esquerda política, bem como o culto também, né, a figura do Jair Bolsonaro, tanto que muitas vezes ele é chamado como mito, né, o Messias, e também é citado muito no bolsonarismo, né, uma pessoa que se chamava o Olavo de Carvalho, né, ele é citado como tendo sido o guru da ideologia bolsonarista. E quem é o Olavo de Carvalho? O nome dele, né, completo é Olavo Luiz Pimentes de Carvalho. Ele faleceu no início desse ano, de 2022, e ele era considerado um representante do conservadorismo no Brasil, com muita influência na extrema-direita brasileira. Ele é como o guru assim, da extrema-direita aqui no Brasil. E o Olavo de Carvalho, né, com todas as ideologias dele, ele tem um termo para se referir a essas ideologias dele que se chama olavismo. O olavismo, né, essas teorias dele, criaram uma lógica discursiva de que ou você tem aderência total ou você é um inimigo.
ou você é com a gente, ou você é contra nós. Não há como haver uma mediação. E as ideias, né, ideológicas do bolsonarismo é muito característica com essa ideia de Olavo de Carvalho, porque não há como haver uma discussão saudável sobre religiosidade, sobre etnia, sobre sexualidade, sem que haja uma ideia de que tudo isso é errado, de que tudo isso é mal e que se você pensa, né, diferente, você deve ser apagado, você não deve poder falar sobre essas coisas porque você está errado. E isso também pode ser visto da mesma forma com um termo que se chama retórica do ódio. É algo que acontece muito agora, né, com essa questão do bolsonarismo, que está muito forte aqui no Brasil, que é a crença de que se você, né, não está com nós, você é contra nós, então você é visto como um inimigo. E algo também que está muito presente no bolsonarismo e na extrema-direita é a lógica da refutação. E o que é isso? É desconsiderar qualquer coisa que está sendo dita. E para haver a lógica da refutação, ela depende da desqualificação do outro. Por isso que a gente ouve tanto a pessoa negra que é pesada em arrobas, o gay que é falta, né, de porrada, o oponente político que é um pinguço, um ex-presidiário, a Dilma que é uma anta. Mas quais corpos podem ser desqualificados e animalizados dessa forma? Então, agora vamos falar também rapidinho sobre alguns exemplos de bolsonarismo, né, dessa extrema-direita muito forte, que agora não é somente vindo do presidente, do Bolsonaro, mas sim dos apoiadores dele. Dia antes das eleições, a Carla Zambelli, ela estava armada nas ruas de São Paulo, ela e um segurança dela, e eles tentam atirar em um homem negro na rua. E por que eles estavam tentando fazer isso? Gabriel, sim, pode falar. Desculpa. O Gabriel vai falar? Pode falar você, Marcos. Eu lembro que teve um embate ali, uma discussão, não sei, esse rapaz negro, ele era petista, né? Ele é petista, e eu acho que o foco foi esse aí, entendeu? Sim, exatamente. Ele disse, né, que apoiava, né, o Lula, e ela apoiava o Bolsonaro, então ela quis, né, atirar nele. Um outro exemplo também, o chefe da Polícia Rodoviária Federal, no caso o Silvanei Vasquez, antes das eleições ele estava pedindo voto, né, para o candidato Bolsonaro, e no dia da eleição ele produz uma blitz para impedir que eleitores, em especial do Nordeste, pudessem chegar até os locais de votação. E ele fazendo isso, ele ignorou uma resolução do Supremo Tribunal Federal de que não pode haver paralisações ou blitz que impeçam as pessoas de votarem. Então, isso também foi algo grave. No início também do ano de 2022, o próprio Silvanei, né, que é chefe da Polícia Rodoviária Federal, ele extinguiu as comissões de direitos humanos dentro da Polícia Rodoviária, né, Federal. E o que aconteceu logo em seguida foi o caso do Genivaldo, né, que era um homem de 38 anos lá do Sergipe, que ele foi morto asfixiado no porta-malas da Polícia Rodoviária Federal. Também podemos falar da ex-ministra, a Damares Alves, ela que defendia muito, né, como
visão política e pessoal, a moral, os bons costumes, os valores tradicionais, ela se tornou uma grande espalhadora de teorias de conspiração e fake news. Então, ainda nesse quesito de ideologias, de moralidade, de valores tradicionais, nós temos uma rede também de falsificação da história e fake news, né, que leva muito para o espectro político da direita, que é, né, a Brasil Paralelo, que ela faz uma falsificação da história e coloca sempre os valores da extrema-direita para tentar fazer com que pareça que a história deu errado ou aconteceu certas coisas que não foram boas por causa das ideologias, no caso de esquerda. E as ideologias desse governo se tornaram tão fortes, né, e tão vivas, que apesar de que Bolsonaro ele não foi reeleito, né, agora, mas as pessoas aderiram tanto a isso que muitas vezes a gente vai falar, né, tenta mostrar um outro lado, uma outra verdade, e muitas vezes a gente ouve, não, mas eu recebi uma mensagem no WhatsApp que o coronavírus ele é um golpe da própria China, a China está tentando dar um golpe no mundo, ou recebi um vídeo que o Lula vai implementar o kit gay nas escolas. Então, esses são vários exemplos, né, que a gente poderia citar, e isso se tornou verdade para muitas pessoas, mesmo que não sejam verdades confiáveis e vindo de fontes confiáveis. E o bolsonarismo mostra o lado da extrema-direita que não se importa com outras pessoas se elas vão contra as tradições e as ideologias deles. Quando a gente fala de tradições e ideologias, estamos falando de algo que é o mesmo que cultura, né? Nós poderíamos fazer uma lista com muitos e muitos outros exemplos, acredito que daria até um outro estudo sobre isso, mas nós vamos tentar concluir por aqui. E o primeiro ponto que eu gostaria de fazer é que eu acho que nós temos muitos motivos para agradecer a Deus, porque nós podemos entender, né, hoje o que está além de um espectro político. O segundo tem a ver com o estudo do Dani ontem, em que ele disse algo que eu achei muito interessante, em que as pessoas acham que estão no fim do mundo porque o governo, né, não permite que elas sejam sexistas, racistas, misóginas, mas nós somos diferentes, nós temos a luz de que estamos no fim do mundo, sim, porém, precisamos viver a igualdade e proporcionar às outras pessoas também de viverem a igualdade. E ela é sem restrição. Não é somente para as pessoas que têm as mesmas ideologias que nós. No caso, seriam todas as pessoas. E para finalizar também, eu acho que aqui no Brasil também é muito forte essa questão de que nós vem de uma educação mesmo, que nós não somos ensinados a aprender muito sobre política. A gente vê isso como algo que não precisa, que não é importante. Tem muitas pessoas que escolhem, que vão olhar para a política, por exemplo, somente de 4 em 4 anos e vão escolher o melhor candidato, e só isso já basta. Mas nós, hoje, somos chamados a entender bem esses assuntos, porque é de muita importância, né, no desenrolar e no andamento da nossa linha, da nossa história, para que a gente possa compreender também melhor até mesmo o próximo marco que aguardamos, que no caso seria a lei dominical,
E por último, eu gostaria de lembrar a vocês que Deus tem nos conduzido e Ele está cuidando de cada um de nós. E mesmo que falar e ver tudo o que está acontecendo aqui no Brasil e também no mundo, às vezes possa ser difícil, possa ser até mesmo às vezes assustador, Deus ele estará conosco até o fim da nossa jornada, até o fim da nossa linha. Então, era isso que eu gostaria. Vamos fazer uma oração para finalizar? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por esse estudo, por esse sábado também que estamos reunidos. Gostaríamos de agradecer pela luz que o Senhor tem nos dado de compreendermos por que estamos em um espectro político ou por que deixamos outro. Gostaria de pedir também que o Senhor ajude a cada um de nós na jornada, na nossa linha e até o final dela. Eu sei que o Senhor está conosco e que o Senhor está nos guiando. No nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém.